Olá, dou as boas-vindas a todos aqueles que me acompanham no meu canal, Padre Marcos dos Santos. E desde já eu convido vocês a poderem dar sua curtida, fazerem seu comentário. Eu percebo que só colocam um joinha e muitas das vezes eu tenho a impressão de que não entenderam a mensagem do Evangelho. Então, portanto, se de repente você não entendeu, eu peço que você possa colocar nos comentários: Padre, eu não entendi tal passagem, ou Padre, eu tenho tal dúvida sobre isso, sobre aquilo. Então, para isso que nós estamos aqui, justamente para poder evangelizar e também para dirimir as dúvidas que as pessoas possam ter no seu coração, trazer dentro do seu coração. Eu mudei de casa, estou numa casa que tem um grande trânsito do lado aqui, do lado da janela, de carros, de caminhões. Então eu estou gravando com fone para ver se diminui os ruídos externos que venham, por exemplo, a dificultar a mensagem do Evangelho, de vocês compreenderem. Nós estamos no 28º domingo do tempo comum. Também convido vocês, eu gravei um vídeo anterior falando sobre Nossa Senhora do Rosário, que vai ser a festa amanhã, propriamente dito, né? Eu estou gravando hoje, numa quinta-feira, um vídeo sobre o domingo. E também sobre as questões políticas. Eu acredito, não estou falando nada de partidarismo ou de candidatos, mas de uma forma genérica, que possa dar luzes para nós de compreensão da situação que nós estamos vivendo. Nós somos cristãos e nós não só devemos lutar para que Jesus Cristo reine na nossa vida, num processo de santidade, mas que Jesus reine também no nosso governo, que Jesus reine no nosso país, que Jesus reine na nossa nação. Se eu sou cristão, amo nosso Senhor, eu desejo que nosso Senhor seja Rei e Senhor de onde eu estou, e que a lei de Deus seja amada, que a lei de Deus seja cumprida, que a lei de Deus seja promulgada também no coração dos homens, crentes ou não crentes, porque Ele, sendo o nosso Criador, independente de você crer ou não, Ele é fato nosso Criador, nós não viemos do nada, sabe qual é a fórmula exata para a nossa felicidade. Não só da felicidade póstuma, não só da felicidade em um outro mundo que nós aguardamos, a chamada vida eterna, mas a felicidade que começa aqui. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17, versículo de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galileia. E quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram colados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Escutamos esse Evangelho tão bonito, o Evangelho que vem falar sobre a gratidão. Então, para nós podermos entender, o Evangelho está nos dizendo que Jesus estava fazendo uma trajetória, um caminho, e nesse caminho ele passava entre Samaria e Galileia. Eu convido você, se você tiver essa curiosidade de conhecer mais a Bíblia, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você está fazendo catequese ou tem filhos que estão na catequese, ou, por exemplo, também na confirmação, se preparando para a confirmação, e geralmente na parte final da Bíblia, ou no começo, ou perto do índice, ou perto do sumário, no chamado mapa bíblico. E você vai ver o mapinha sobre o Oriente Médio que fica entre a Europa, a Ásia no total e a África, que é onde era a região da Palestina, a província da Judéia, na época de Jesus. Então essa parte da Palestina, em que nós tínhamos o norte a Galileia, no centro a Samaria e no sul, propriamente a Judéia, onde estava Jerusalém. Então Jesus está passando por essas regiões, Galileia e Samaria. E nos dias do Evangelho, que vim diante dele 10 leprosos. Eu queria que você gravasse na sua mente a palavra leprosos. Leprosos, que hoje nós chamamos de hanseníase, né? Essa doença.
Mas na época não tinha cura. Estou aqui falando de 2000 anos atrás, estou falando de 2 milênios atrás. Não tinha cura. E a lepra, essa doença, ela tem, podemos dizer assim, ela tem algo que é pior ainda mais do que ela é. Em que sentido, padre? Explico. Não é apenas uma doença que vai causando paulatinamente o falecimento dos órgãos das pessoas. A pessoa vai morrendo pouco a pouco, certo? Mas é uma doença que vai causando deterioração corporal, principalmente na parte estética da pessoa. Então, pouco a pouco, vai perdendo os dentes, vai perdendo a cartilagem, a orelha, o nariz, a ponta dos dedos, as unhas, vai ficando cego, vai perdendo o couro cabeludo, vai perdendo a sensibilidade das extremidades do corpo. Então, é uma doença que vai desumanizando a pessoa. E a desumanizando a pessoa a ponto de ir enfeiorando a pessoa. É muito interessante, por exemplo, quando nós temos um acidente e de repente temos no nosso corpo cicatrizes. Uma pessoa, geralmente ela pode ter cicatriz em qualquer parte do corpo, porque geralmente nós, claro que o ideal é não ter nenhuma, né? Mas nós cobrimos nosso corpo, que nem aqui está fazendo frio, eu estou usando uma blusa, você usa uma calça, você usa uma bermuda. Então, tem certas partes que estão cobertas no nosso dia a dia por roupas. Mas o nosso cartão de visita é o rosto. O nosso cartão de visita é a nossa face. Por isso que tudo que diz respeito à face é muito problemático, né? Uma cicatriz, uma deformidade complica muito. E a lepra fazia isso. Então, a lepra era, ademais, uma doença que tinha uma causa, um impacto psicológico, um impacto social. A pessoa era colocada para fora da cidade. Havia um reduto para os leprosos. A Bíblia nos diz, no terceiro livro da Bíblia, então Gênesis, Êxodo e o livro de Levítico, no nome hebraico Vaikra, um livro de Vaikra ou Levítico, o nome grego, que está as prescrições mosaicas, e quando um leproso, um sacerdote averiguasse e via que a pessoa era leprosa, ela tinha que estar com o seu corpo coberto, e quando ela divisava com alguma pessoa que viesse ao seu caminho, por exemplo, estava numa rua, numa estrada, ela tinha que voltar as costas e gritar impuro, 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 para avisar a outra pessoa, para avisar um outro companheiro ou transeunte, para não passar, para não cruzar com esse leproso. É interessante que esses 10 homens vão de encontro com Jesus e nosso Senhor, eles vão pedindo compaixão, começam a gritar. Ao invés de eles gritarem impuro, eles tinham escutado falar de Jesus, da fama de Jesus, como nós também. Todos nós escutamos falar de Jesus, 2000 anos de evangelho, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus realizou e vai realizar na minha e na tua vida. E ao invés de gritar impuro, esses homens começam a gritar: Rabi, tem compaixão, eleison-me, tem compaixão de mim, Senhor. Essa lepra que tem também uma simbologia espiritual, porque o pecado corrompe as nossas almas. E aí, nosso Senhor diz assim: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Que coisa interessante. Eles não precisaram verbalizar o que estavam precisando, Jesus sabia. Nós percebemos aqui, então o padre vai para o nível espiritual. Eu saio do nível material da doença, eu vou para o nível espiritual do pecado. O pecado deforma nossas almas. São João Bosco, que tinha um dom sobrenaturais, dizia, quando ele chegava perto de uma pessoa que estava em pecado mortal, ele falava que fedia a alma da pessoa. Era um fenômeno místico que ele vivenciava. Ele sabia diferenciar uma pessoa em estado de pecado mortal ou não. Santa Catarina de Siena dizia que uma alma em pecado mortal era mais feia que um monstro demoníaco. E nosso Senhor fala: ide ao sacerdote. No nível físico, no nível bíblico, ide ao sacerdote, porque o sacerdote, uma vez eles indo aos sacerdotes no templo de Jerusalém, no Beit HaMikdash, o sacerdote ia fazer uma avaliação da doença. O sacerdote aqui, que era chamado de Kohen ou Kohenins, sacerdotes, também funcionavam como médicos. E aí eles poderiam fazer um laudo, declarar oficialmente para toda a comunidade judaica
de que aquela pessoa estava curada. Saio do nível material, vou para o nível espiritual. Você já se confessou? Ide ao sacerdote, para, a partir do ministério do sacerdote, que representa, que age na pessoa do Cristo, in persona Christi capite, termos as nossas almas purificadas. Jesus assim desejou que um dos meios ordinários para o perdão dos nossos pecados é a confissão sacramental. Nós podemos ver isso, queridos irmãos, este poder que Jesus deu aos apóstolos. Em Mateus 16, quando Jesus diz que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus dá esse poder para Pedro. E quando Jesus fala para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, um poder jurídico de perdão, de atar e desatar. Depois, Mateus 18, Jesus vai dar para os demais apóstolos. E depois nós vamos ver em João capítulo 20, já sobre o relato da ressurreição, quando o nosso Senhor, no domingo de Páscoa, aparecendo para os seus apóstolos, sopra sobre eles e diz: a paz esteja convosco. E nosso Senhor conclui: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo dado aos apóstolos, que vem da parte do Pai de Jesus para eles, o que é chamado para os exegetas de o Pentecoste joanino. E Jesus conclui: o pecado que vocês perdoarem serão perdoados, o pecado que vocês não perdoarem não serão perdoados. Jesus confere este poder de perdoar os pecados no nome dele, porque diz respeito ao corpo místico que é a igreja. Quando pecamos, pecamos também contra Deus, contra os irmãos, contra nós e contra o corpo do qual nós pertencemos. Um corpo, um organismo, irmão, meta-histórico, porque vai além da história. Esse corpo místico que, como nos diz Ratzinger, vai desde o justo Abel até o último que virá, que Deus criará, o último que vai completar o número dos eleitos, cuja cabeça é Cristo, que nós chamamos, ou melhor, Deus chama igreja. Então o padre, o bispo muito mais ainda, representando ao nosso Senhor, agindo na sua pessoa, ou seja, Jesus é apóstolo do Pai, os apóstolos são apóstolos de Jesus, mas o sacerdote, no nome do nosso Senhor, vem te dar absolvição. Santa Catarina de Sena, ela dizia que quando o padre dá absolvição, ela tinha essas visões místicas, é como se fosse a mão de Jesus entrando por detrás das mãos ungidas do padre e pelo sangue de Jesus tirando as feridas, as crostras, a imundície das nossas almas. As nossas almas, quando nós nos abeiramos da confissão, são purificadas, lavadas pelo preciosíssimo sangue que nosso Senhor Jesus Cristo verteu no madeiro da cruz. Agora eu vou para o nível, baixo nível, e vou para o nível material do Evangelho. Nos diz então, eu saio do nível sobrenatural, agora eu vou para o nível realmente de contextualização do que o Evangelho está nos dizendo. Quando Jesus fala, ide aos sacerdotes, ide apresentar aos correnins, eles se marcham, eles vão indo para se apresentar aos sacerdotes, vão cumprir a palavra de Jesus, Jesus mandou. E durante o caminho eles são curados. E eles se apercebem que estão curados. E olha que coisa interessante, porque há momentos que Jesus os cura de uma forma imediata, Jesus cura pelo toque. Há momentos que Jesus cura pela distância, esse exemplo. E há momentos que Jesus vai curando paulatinamente as pessoas. Como aquele outro momento no Evangelho que ele toca com a saliva os olhos da pessoa e a pessoa vai gradualmente, o cego, que era cego, gradualmente, paulatinamente, ele vai começando a ver, olha, estou vendo agora homens em forma de árvores, até ele começar a ver totalmente os homens como homens. Há certas curas do nosso coração, e aqui as feridas, não digo as feridas físicas, que tem até uma certa facilidade de serem sanadas, curadas, mas as feridas da nossa alma, que Deus vai curando pouco a pouco, com tempo, com oração, com perdão. Com perdão que nós devemos pedir a Deus. Com perdão que nós devemos pedir às pessoas. Com perdão que nós devemos dar aos demais, porque o perdão cura. E com perdão que nós devemos dar a nós mesmos pelos erros cometidos no passado, que nós não temos tempo, nós não temos poder para voltar e refazer o que foi feito. Mas podemos entregar nas mãos do Senhor, aos seus pés, e confiar na sua misericórdia. Mas desses 10, um só voltou para Jesus.
E aí, você tirou seus pés, pôs-se o rosto por terra, aqui um gesto de adoração, proskleres, do grego, né? Se pôs o rosto com terra. É o mesmo gesto que nós, os diáconos, os padres, os bispos, no dia da sua ordenação, ou na profissão religiosa dos monges, ou das religiosas o fazem, se prostrar, o proskeres. E aí, depois de ter adorado o Senhor e ter agradecido, Jesus perguntou, não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? E aí ele vem dizer, Senhor, não houve quem desse glória a Deus a não ser estrangeiro. Ele era samaritano. Então, portanto, tinha 9 judeus, ele era samaritano, eles eram desprezados pelos judeus porque eles eram mestiços. Eu não vou entrar agora nessa questão histórica, o vídeo vai ficar muito longo. Fato que você tem que entender que eles eram totalmente rejeitados, era um racismo mesmo, feio, um racismo escancarado que eles faziam com os samaritanos, não só por questão racial, porque eles eram mestiços, mas também por questões políticas e por questões religiosas, principalmente religiosas, porque não adoravam no Templo de Jerusalém, porque adoravam no Monte Garizim, porque na época que houve a construção do Templo de Jerusalém, a gente vai ver em Esdras e Neemias, eles atrapalharam a construção do templo, porque depois também, durante a época que nosso Senhor Jesus Cristo vivia, eles jogaram ossos no Templo de Jerusalém, sem um insulto para os judeus. Mas que interessante, este homem teve gratidão no seu coração, e Jesus ele elogiou. Precisamos ser gratos, meus irmãos. Deus ama a gratidão, Deus ama pessoas gratas. Precisamos ser gratos com Deus. Devemos agradecer a Deus por tudo. Por tudo. É interessante que na nossa liturgia católica, mesmo a liturgia reformada, mesmo a liturgia antes do concílio, na sua versão tridentina, seja as liturgias orientais, elas seguem um padrão, elas seguem etapas. Exemplo, nós começamos a missa primeiramente pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Depois desse gesto de humildade, vamos para o segundo passo, que é glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Aqui vem a gratidão. Nós glorificamos a Deus. E aí, o padre vem a parte final, faz a oração do coleta, que recolhe as orações da comunidade em nome da igreja e apresenta para o Pai. Ou seja, da mesma forma que acontece na missa, que a oração pública tem que ser na nossa oração privada. Pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Glorificamos o Senhor por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e que Ele é de fato o nosso Salvador. E aí sim, nós vamos fazer os pedidos que nós tanto precisamos. Seja os pedidos materiais, como Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia, as nossas necessidades que devem e que precisam ser atendidas, como também os pedidos espirituais que tanto agradam a Deus. Então eu preciso ser grato, agradecer ao nosso Senhor sempre, por tudo. E também ser grato às pessoas. Não basta só agradecer a Deus. Às vezes a gente faz um bem e de repente a pessoa não agradece, né? E se você se queixa, diz assim, você está aí magoado porque não te agradeceram. Meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus, o Filho de Deus feito homem, se queixou porque não tiveram gratidão para com Ele. Cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Ou seja, chamou a atenção de nosso Senhor a gratidão desse samaritano. É muito interessante que nós chamamos missa, o santo sacrifício da missa, mas o nome original, que está até 1 Coríntios no capítulo 11, dentro do contexto da narrativa bíblica, é Eucaristia, que vem de Eucaristein, que significa ação de graças. Deus gosta de pessoas que sejam gratas. Devemos ser gratos ao Senhor. Sem mim nada podeis fazer, como diz Jesus, mas devemos ser gratos também às pessoas que nos ajudaram, às pessoas que nos estenderam a mão no momento da dificuldade, que nos beijaram, que nos abraçaram, que nos acolheram, pessoas que nos socorreram. Precisamos ser gratos a pessoas que abriram as nossas portas. No momento que todos nos abandonaram, essas pessoas estavam conosco. Precisamos ser gratos, irmãos, às pessoas que foram os nossos benfeitores e nunca se esquecer delas. E é necessário não só agradecer pelas nossas orações, mas agradecer
verbalmente, verbalizar. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter me ajudado. Muito obrigado por você ser meu amigo, por você ser minha amiga. Muito obrigado por você me amar. Porque eu não mereço amor. Mas você, gratuitamente, eu não sei por que você viu em mim. Mas Deus tocou no seu coração. E você me ajudou. Você esteve comigo. Obrigado. Sim. É bom, é bonito ser grato, meus irmãos. Como é feio quando encontramos pessoas ingratas. E geralmente quem é ingrato com Deus vai ser ingrato com o irmão. E por fim, a fé. É impossível não falar da fé. A fé chama a atenção de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. A fé que significa, como nos diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é o fundamento da esperança. A certeza daquilo que não se vê. A fé que é como se fosse um terceiro olho, dado por Deus a nós, para podermos ver o invisível, este olho que foi cegado pelo pecado de Adão e Eva, mas que Deus, pela sua virtude do seu Espírito, vem abrir-nos, para nós caminharmos a fé. É muito interessante que quando concluímos uma oração, a nossa oração pessoal, muito mais ainda a oração da igreja, dizemos amém. Amém. Que significa assim seja. Amém, que é uma palavra hebraica. Concluímos a oração com amém. Mas a palavra amém tem uma raiz hebraica de uma outra palavra, emuná. Emuná significa fé em hebraico. Na língua que Jesus utilizava como todo judeu, principalmente quando ia na sinagoga. Emuná, fé. Amém. Assim seja. Juntas. Fé. Oração feita com emuná e concluída com assim seja. E um coração grato a Deus. Isso transformará a minha e a tua vida. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.